I'm taking so much of your time. Let's try it. Give us a chord, oh hallelujah. How many know it? Oh, how I love Him. I adore Him. My sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth. How I love my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Hallelujah. It is done. Hallelujah. my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. How I love Him. Hallelujah. I just can't let it go. I want it just like Jacob. Hold on to it. Adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Praise His Isn't He wonderful? Don't you just feel like worshiping Him? Oh, Just in the hallelujah. Spirit, just worship Him. Just forget yourself now. Don't be ashamed. The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit. Just meekly in your own way. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. There it is. What condescension, bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night not one faint hope in sight. God precious tender laid aside His splendor. Think of what He did.
stooping to woo, to win and save my soul. Let's raise your hands when we sing it. Oh, I love you. How I adore you. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Then when you do that, then you seek the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost, and I'll meet you in the morning by the bright riverside. When all sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Keep your heads bowed, everybody, but those who are coming. Mantenham suas cabeças inclinadas, todos exceto os que estão vindo. And Mother, here's the little girl. I want you to bring her here, right here at the altar. All right? E a mãe aqui com a garotinha, eu quero que a traga aqui, bem no altar, correto. Salvador, enquanto tu chamas os outros, não me ignores. Deixe-me no trono de misericórdia encontrar um dócil descanso. Cure meu espírito quebrantado e ferido. Ajude minha incredulidade, Salvador.
My beloved friends, with your heads bowed, I've tried all my life to be anything but false. Meus amados amigos, com suas cabeças inclinadas, tentei em toda a minha vida ser tudo exceto falso. I try to be honest in my dealings with God and with my fellow man. Tentei ser honesto em meus atos para com Deus e com meus companheiros. I've tried it every time to move and do just as the Holy Spirit would tell me. Tentei isto todas as vezes, mover e fazer exatamente como o Espírito Santo me dizia. That's the reason I'm carried from place to place and stop meetings and go places, because I follow the leading of the Spirit. Esta é a razão pela qual sou levado de lugar a lugar, porque sigo a liderança do Espírito. And this morning while preaching here, E nesta manhã, enquanto pregava aqui, was going to have a prayer line come up, bring the people up for discernment and talk with them. teria uma fila de oração, ia subir, trazer as pessoas para o discernimento e falar com elas. But something spoke to me that tell the people that's the reason I stopped all at once it happened. Porém, algo me falou, disse, diga ao povo, esta é a razão pela qual parei de repente. Isto aconteceu. They call the people up here and tell them come ask me. Disse, chame o povo aqui em cima e diga-lhe, venha, me peça. If they lack, I'll tell them. Se tem necessidade, eu lhes direi. You're wondering how that little girl can get well, how you with the cancer can get well. Você quer saber como aquela garotinha pode ficar boa? Como você, com câncer, pode ficar bom? How you over here with the throat trouble can get well, how you on this cane can be made well. Como você aqui com o problema na garganta pode ficar bom? Como você com essa bengala pode ficar bom? How you on the crutch can be made well. Como você com esta muleta pode ficar bom? How the blind can be made to see. Como o cego pode enxergar? How you that's distressed and in trouble. Como você que está aflito e em problemas? There's someone here that's got domestic trouble, family trouble. Há alguém aqui com problemas familiares, problema doméstico. How can I ever get over it, Brother Branham? Como poderei superar isto, irmão Brana? He'll tell you right now. Ele lhe dirá agora mesmo. Other troubles, you're wondering about this, that, or the other. Outros problemas, você quer saber sobre isso, aquilo ou aquilo outro. Just what strikes your heart, and I follow that and see if it's not right. Apenas o que atinge o seu coração. Agora siga isso e veja se não está certo. Just follow and see if that isn't right. Apenas siga isso e veja se aquilo não está certo. Don't change your mind. Stay right with it. Não mude a sua mente. Permaneça certo com isso. He said he would speak to you. Ele disse que lhe falaria. While everybody in prayer, Agora, enquanto todos estão em oração, o irmão Brana deixa o microfone do púlpito e começa a orar pelo povo no altar. bless my brother. Pai Celestial, abençoe meu irmão. Dê-lhe cada desejo do seu coração, seja o que for que ele desejar. Minha irmã aqui, Deus a abençoe. Tira o peso do seu coração hoje. Abençoe minha irmã, Pai. Que o Espírito venha sobre ela. Deus, abençoe minha irmã. Dê-lhe o desejo profundo de seu coração.
Do mesmo modo, minha irmã aqui, no nome de Jesus, Pai, conceda-o. This darling little girl, we're so thankful you do so much for us, Lord. Veja esta querida garotinha. Estamos tão agradecidos pelo muito que tu fizeste a ela, Pai. You helped us not long ago. Tu nos ajudaste há não muito tempo atrás. I pray that you'll make this child complete and well. And a revelation to others that we don't need to. Oro para que tu deixes esta criança completamente boa e uma revelação aos outros, para que possam crer em ti. I bless this child this morning in the name of Jesus Christ and curse the disease of her body. Eu abençoo esta criança nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, e conjuro a enfermidade do seu corpo. Bless my beloved brother today, Lord. Abençoe meu amado irmão hoje, Senhor. May his faith never fail as he looks under the Calvary, knowing it is there. Say, whatever his faith is there, God will confirm it and bring it to pass. Que sua fé nunca falhe enquanto ele olha para além no Calvário, sabendo que lá, fé, qualquer fé que esteja ali, Deus a confirmará e fará aquilo acontecer. Podem voltar agora. Bless my brother, Lord. Abençoe meu irmão Morgan. Whatever he asks for today, in the name of the Lord. Conceda-lhe o desejo do seu coração, seja o que for que ele peça hoje, que tu possas lhe dar no nome do Senhor. Abençoe minha irmã, Senhor, e conceda-lhe as coisas que ela deseja por Jesus Cristo. Father God, my brother, I bless you today for the God that you fulfill. Deus, Pai, meu irmão, possa ser cumprido. Nosso irmão aqui, Deus abençoe. Pai Celestial, que o desejo do seu coração, que ele possa encontrar aquele desejo em Jesus Cristo, e obrigado pela cura, Senhor. Deus Pai, eu oro com as mãos sobre meu irmão para que o desejo do seu coração seja concedido. Abençoe o meu irmãozinho, Pai. A garotinha, Pai, eu a abençoo. No nome do Senhor Jesus, que ela possa conseguir o que pediu. No nome de Jesus, conceda-o. Abençoe minha irmã, Senhor, no nome de Jesus.
Graças a Deus. Vamos cantar número 105. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito é viver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. 129, irmão Pedro. Oh, não consinta as tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos possam trazer-te temor, nunca te esqueça de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir,
Graças a Deus. Amém. Vamos para a oferta, irmão Antônio. Pastor José Alves, é com o senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, nosso Salvador, nós estamos em Tua presença e nesta hora, juntamente com a igreja, nós queremos pedir ao Senhor, rogar a Ti, ó Pai, por cada necessidade. O Senhor conhece e sabe o que necessitamos de Ti, meu Pai. Desde uma libertação, desde os pensamentos, e também de espíritos e coisas que oprimem. Por Tua graça, ó Pai, nós Te glorificamos e pedimos em favor de todas as igrejas onde se prega esta mensagem desta hora. A unção do Senhor esteja lá, ó Pai, para curar, para libertar, para abençoar. Nós Te pedimos agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos dê a sua bênção nesta noite. Esse edital aqui, ele é lido pelo secretário. Quem que é secretário aqui? É você? Então vem aqui, por favor. Boa noite, irmãos. Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária. Razão social, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. CNPJ 07-239-093, 1000 Assembleia Geral Ordinária. Convocação. Aperta 5 aí e manda a tela. Convidam-se todos os membros da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social na cidade de Iporá, Goiás, a rua Joaquim Lucas, número 522,
no dia 28 de janeiro de 2024, às 19 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: eleição da diretoria, eleição do corpo deliberativo e apresentação do balancete. O que assinou, presidente. Obrigado. Deus abençoe. Então, vamos lembrar bem a data, não é? Dia 28 de janeiro. Vai ser depois desse próximo domingo, no outro? Ainda no outro, né? Então já fica aqui, por ordem de lei, ou da lei, nós temos que convocar a igreja, e eu faço também verbalmente, né? Estou convocando a igreja aqui, as congregações que pertencem ao campo aqui de Iporá, para esta Assembleia Geral Ordinária, que vai dar-se no dia 28 de janeiro de 24. Muito bem. Esse edital, ele está lá no mural também. Se alguém quiser depois dar uma olhada, quer relembrar a data, né, qualquer coisa, ele está lá no mural da igreja. Irmão Benjamin, o senhor vai casar? Não? Olha, palavra, hein? Palavra que não pode voltar atrás. Como é que fica? Solteirão, né? É. Solteirão até os 70, 80? Não? Deus é quem sabe, não é? Não, eu estou brincando porque você hoje despediu da escolinha das crianças. Já uma adolescente, né? Mas se você puder ajudar a irmã Juliane aí, né? Seu tamanho, sua idade, se precisar eu vou, imagina, né? Então você pode ajudar a irmã Juliane, ler alguma coisa, orar, porque o nosso número aqui é tão pouquinho, né? Tão pouquinho. Então, nós reconhecemos, irmão, a sua decisão, é normal. E aí, vai para o encontro dos jovens em Goiânia? Vai? Eu posso fazer sua reserva? Olha, então está bem. Nós vai lá nos representar lá, né? História da minha vida, você vai apresentar 3 pontos, os quais você ouviu nesta semana. Está bem? Lembra deles? Lembra. Mas é só você voltar atrás, né? Pega a mensagem, está na internet. Lembra que eu falei, história da minha vida, que o irmão Brana teve na vida dele. E eu tenho certeza que você vai fazer sucesso com isso. Se você pegar a história da minha vida, que eu falei neste culto, de ontem, né? De sábado à noite, domingo de manhã, coisas que aconteceram com o irmão Brana. São histórias da vida dele. Porque nós limitamos a história da minha vida só em relação à criação, à vida dele como criança, depois quando ele começou a relacionar com as moças, né? Deus não permitiu ele fumar, não permitiu ele beber, e aí você entra na parte espiritual, tem lá as visões que ele teve. A primeira visão foi quantos anos que ele tinha? 7 anos. 7 anos. A primeira com 2 anos, né?
Depois ele teve aquela lá da descida do torvelinho na árvore, quando ele estava carregando água para o pai, ali ele estava com sede. E aí você tem a história dele como criança, depois o casamento, né, como foi que ele começou o namoro, através daquela carta. Essas coisinhas assim os jovens gostam muito, né? Toca muito a respeito da vida de jovem dele. Mas ele teve histórias. Uma das mais tristes foi a história da inundação do rio Ohio, né? Onde ele perdeu, quer dizer, não que ele perdeu, mas consequentemente, ele perdeu a esposa e uma filha, porque aquela inundação trouxe a doença, e elas partiram por esse motivo. Então nós temos a história da vida do irmão Branham, que se você pegar a mensagem, é bom ler, né? Ler toda a mensagem. História da minha vida são duas ou três partes. Não lembra também? Então você está precisando de ler mesmo, rapaz. Né? Nós temos duas partes. História da minha vida. E aí você então lê, vocês que vão para o encontro de jovens, levam isso tudo na pontinha da língua, né? Só abrir a boca, tchau, cai lá. Mondorimar era o único que ia nos encontros e representava a igreja de Iporá. Ele já estava ficando famoso lá, de repente ele apagou, né? Eu nem sei aonde vive o Mondorimar, mas deve estar lá no Pará, né? Na casa dos pais, dos avós, por lá. Mas é muito bom, o encontro de jovens, ele tem o sentido da diversão, mas também ele tem o aprendizagem, como é que é? Aprendizado ou aprendizagem? Tanto faz, né? Tanto faz, eles vão aprender com muitas coisas boas. Que dia que vai ser o encontro, irmão? Quando que vai acontecer? A irmã Marta sabe, quer ver? Dia 10. Quem está falando mais? 10 a 13 de fevereiro, né? Fevereiro. Então, todos estão convidados. O jovem até de 90 anos de idade é bem-vindo ao encontro de jovens, né? Por que não? Nós temos muitas coisas em comum. Coisas em comum. O que é coisa em comum? Significa que você pode ir lá para aprender e pode ir para ensinar, para transmitir a sua experiência, né? Então vai ter a oportunidade, ela é muito ampla. Por isso que não tem idade, né? Mas, pelo menos assim, em relação a ficar na igreja, hospedar na igreja e participar lá de certos eventos, aí o pastor Jonas já falou umas 3 vezes. Devem ser solteiros, né? Solteiros. Porque o propósito é de você conseguir alguma coisa que te tira dessa vida de solteiro. É tão difícil, né? Eu tenho 3 ou 4 dias que eu estou solteiro. Raquel está lá em Goiânia, né? Dedicando o seu trabalho, a sua ajuda à mamãe. E o Esdras é que está gostando, né? O Esdras que está gostando. A Damaris gosta, mas não é tanto. Mas tem hora que eles têm que ligar, que senão morre de tristeza. Então essa é a vida.
Nós vamos ler a Escritura, irmãos, Êxodo, capítulo 14. Quero ler o versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vou ficar só com esse versículo. Mais uma vez, ó Deus, nós somos um povo privilegiado por estarmos vivendo esta última hora. Tudo que eles viveram no passado serviram de ajuda, serviram para nos ajudar, mesmo nós enfrentando o que estamos enfrentando, relativamente quase nada de ruim, mas muita necessidade e experiência com o Senhor. Nós estamos precisando de aproximar de Ti, ó Pai. Ajuda-nos nesta hora. Nós colocamos diante de Ti nossa oração. Amém. Sentai, irmãos. Que tal, irmão Bolivar, a gente fazer uma reserva para você lá? Não, irmão, estou falando sinceramente. Você vai ser muito bem recebido, especialmente pelo pastor Jonas Pimentel, né? E tem uma coisa, se você falar vou, aí eu vou na recepção lá só para estar com o irmão lá. Dessa vez não. Mas tá bom, né? Graças a Deus. Nós pregamos esta mensagem sábado à noite e eu desejei continuar ela hoje. Porque clamas, fala. Ou porque clamas a mim, marchem. Nós estamos vivendo, como eu disse hoje de manhã, numa fase, porque a igreja ela tem fase, nós vivemos de fase. Hoje eu estava ouvindo um pedacinho da fundação da obra pentecostal na Rua Azusa. É uma história, né? Muito bonita, com fotos e grandes mestres ali falando sobre o que aconteceu quando eles começaram o movimento pentecostal na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Qual estado? Eu já esqueci. Nova York, exatamente. Então eles começaram aquele movimento, que coisa bonita, muito linda mesmo. Como aquelas irmãs vestiam, como elas ajudavam na obra, porque às vezes nós pensamos assim, mulher ajudar na obra é só se fosse para ser pregadoras, pastoras, missionárias, e não é. Aquelas irmãs pentecostais, elas ajudavam de uma forma tão dinâmica, porque elas ajudavam trabalhando. E eles narram ali dizendo que não era permitido nem votar, a mulher não votava. Talvez isso tem menos de 80 anos, que foi liberado. Mas elas eram tão submissas, dedicadas, e tinham uma vida aparente, não é? Porque nós temos que ter uma vida aparente. Você não pode
pensar que toda pessoa que parece e que tem uma vida bem apresentável já define a sua vida eterna. Mas também o verdadeiro eleito, o verdadeiro cristão, ele tem uma vida apresentável de exemplo, como aquelas irmãs. E eles sofriam perseguições terríveis, vocês não imaginam? Aqueles irmãos, eles eram levados para as cadeias, eles eram presos, eles apanhavam para desistir da fé, porque eles eram tidos como loucos. Eles eram assassinados cruelmente naqueles dias. 1906 foi quando eles começaram. Então nós temos esse exemplo, e eu fiquei pensando, que coisa tão fácil é ser hoje um cristão, né? Nós não temos perseguição, ninguém apanha, ninguém morre, ninguém é criticado. Nós sabemos que haverá momentos difíceis pela frente, mas por enquanto não, nós estamos caminhando, ou navegando em um mar de rosa, como eles dizem, muito tranquilos, né? A única luta que nós estamos tendo, olha só, fases, em vez de ser perseguidos, porque ali ou era ou deixava de ser. Se não suportasse a crítica, a zombaria e a perseguição, a pessoa desistia, porque era muito distinto você ver aquelas mulheres. Me permitem as irmãs, eu não estou chamando vocês de imundas, eu sei que vocês são santas também, mas aquelas mulheres ali tinham uma vestimenta que, está muito longe, aliás, a mensagem está muito longe deles, ou delas, muito longe, no tocante à maneira como elas vestiam. Elas deixavam o cabelo crescer tanto, e faziam uma roda nele assim, em cima da cabeça, e eles diziam que elas carregavam um pneu na cabeça. Zombavam delas, né? Pelo cabelo longo, enrolado, em cima da cabeça. E muitas críticas. Agora estamos numa hora que não temos críticas, não temos perseguição, não temos doutrina rígida. Nós combatemos o pecado, nós mostramos o que é o pecado, mas deixamos as mulheres especialmente livres, os homens também livres, né? Para tomar as suas decisões. Agora, o diabo, ele é cheio de invenção, né? Agora criaram uma moda para os homens. Além do cabelo, cortado baixinho embaixo, e o tupetão em cima. E barba comprida, né? Pontuda. Bermuda social e camisa social. Olha só, um homem de camisa social, manga longa, né? E uma bermuda social, calçado de tênis, ou de botina, ou de sapato. Aí sai e vai para as festas. Ele está vivendo uma vida social. Agora, seria tão difícil, né, ver um irmão dessa maneira, não é? Seria uma coisa esquisita. Mas eu estou falando que o mundo oferece. Ele também oferece. Os homens não ficam
sem propostas. Às vezes nós pensamos assim, as coitadinhas das mulheres, só elas é que sofrem, porque tem a moda, tem o lado da atração feminina. Coitada delas, porque elas são doutrinadas. Tem pessoa que chega a considerar o irmão Branham como um falso, porque ele pregou a mensagem de casamento e divórcio. E naquela mensagem ele chama essas mulheres prostitutas de novelas, artistas. Ele chama elas de lata de lixo. Ele diz que elas são latas de lixo para ser jogado lixo. Ele fez essa comparação. Mas o irmão Branham não comparou uma filha de Deus, uma cristã, e até mesmo uma mulher decente, que não é nem evangélica, mas é decente. Vocês sabem que existem. Ele não comparou nem mesmo esta mulher que não é uma cristã, mas que é decente, que é uma mulher que ama a família, respeita o marido e é uma boa dona de casa, uma boa mãe. Irmão Branham não condenou estas mulheres. Ele condenou aquelas que vivem vidas imundas. Nós não precisamos nem de qualificar, não é? Mas vocês sabem o que é isso. Então a igreja agora ela está vivendo a fase de entender a sua posição em relação a Deus, em relação à mensagem, em relação à hora. Porque não é o marido que vai fazer da mulher uma santa. Não é o marido, não é o pastor, não é o irmão ou a irmã. Por mais que ela seja cuidadosa, né? Às vezes chama atenção e fala assim, ó irmã, esse vestido não pegou bem para a senhora, não. Tem irmãs que sabem fazer isso, né? Porque você tem que ter cuidado para não ferir as pessoas. Paulo mandou que as mais velhas ensinassem as mais novas. Tem tantas coisas aí que uma mulher mais velha, de experiência, não é? Experiência, a idade aí representa a experiência, e não propriamente a idade em si. Mas ele mandou que elas ensinassem as mais novas a serem o quê? Ele falou lá o que é. Serem donas de casas, amar os seus maridos, não é? A cuidar dos seus filhos. Uma mulher mais de experiência, ela chega para aquela novinha vaidosa e fala assim, ó minha filha, você faz o seguinte, não fica saindo sozinha por aí não. Porque tem mulher que existem aquelas que têm motivo, não é? Estou falando daquelas que não têm motivo. Elas saem para a rua, é só shopping, é só para lá e para cá, e gostam, às vezes elas vão em 10 shoppings para comprar um perfume. E a loja de perfume está bem ali na rua dela. A Boticário, o que é a outra ali que tem ali? Tem uma mais sofisticada ali, não é? Mas elas saem porque faz parte da vida. Vamos sair. Ô fulana, vamos sair? Vamos. Então ela vai nas lojas todinhas para comprar meio metro de pano. Chega lá, o vendedor desce daqui, desce dali, desce daqui, desce dali,
E elas vão olhando, vai olhando, de repente fala: não, não gostei, você me desculpa, eu estou indo embora. Eu já vi isso muito. Aí elas chegam ali na frente e faz a mesma coisa. E eles descem pano, eles descem pano. Aí elas falam assim: não, eu não gostei. Está bem. Quando é 6 horas da tarde, aí elas encerram o trabalho e voltam para casa, né? Agora, Paulo ensinou as viúvas, inclusive, a não serem paloureiras. O que é paloureiras? Conversadeiras, né? E Paulo, você agora mexeu com um assunto difícil. Não serem paroleiras e que não vivam de casa em casa. Ele está falando da viúva, que não vivem de casa em casa, mas que ficassem em casa, e que a verdadeira viúva é aquela que só teve um marido e tem mais de 60 anos. E cumpre esta ordem de Paulo. Então a fase da igreja agora é como viver a mensagem e como entrar nessa nova fase da mensagem. O irmão Brana, como eu já falei de manhã, ele teve as 3 fases do ministério. Houve um tempo que ele estava pregando o batismo em nome de Jesus, pregando a unicidade, enchendo igrejas, fazendo reuniões com multidões, orando pelos enfermos, fazendo milagres, como vocês conhecem lá da Índia, onde 7 caminhões carregados de aparelhos ortopédicos desfilaram na rua, de pessoas que foram curadas na noite em que o irmão Brana fez aquele culto ali, em Durban. Agora, isso foi fase. Jesus teve fase. Ele tinha culto que ele tinha mais de 15.000 pessoas com ele. O próprio Senhor Jesus. Ele multiplicou pães para eles, ele multiplicou peixe para eles, ele fazia milagres, ele curava todo mundo. Aquela multidão toda faziam fila e eram curadas. Pedro, ele orava até não suportar mais, perder a força. O dia inteiro orando pelas pessoas e elas sendo curadas. De repente não tinha mais como ele fazer, não suportando mais ficar em pé. Eles deitaram ele lá na calçada, lá no piso da igreja, e aí o povo passava ali só para passar pela sombra dele. E quando eles passavam ali pela sombra dele, eles eram curados da mesma forma. Quem sabe eles encontravam lá fora e diziam assim: olha, eu fui curado lá de um problema no estômago, uma dor no estômago. Os médicos não estavam achando a causa, mas eu acho que era estresse, outro eu acho que era alguma coisa, alguma ferida. Aí o outro dizia assim: você foi curado que hora lá na reunião? Ah, eu passei lá um dos primeiros, Pedro pôs a mão sobre mim, eu saí de lá bom, ou boa. Então a outra dizia assim: não, eu não pude ir primeiro, mas depois que ele estava lá deitado, eu passei lá e fui curado também do mesmo jeitinho de você. Do mesmo jeitinho. Porque era o mesmo poder, era a mesma cura. A mesma cura. Então a igreja entra na fase
de ter o poder, essa virtude, esta unção, para você usar. É um dispositivo. Você vai usar isto na hora da necessidade. Eu quero ler aqui na mensagem Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 21. Agora, nós não sabemos se a congregação viu aquele sinal ou não. Porém, Moisés o viu. Moisés o viu, pois primeiro Moisés o encontrou numa sarça ardente. Tudo ele recebeu lá na sarça ardente. Ele era o fogo. E os filhos de Israel obedeceram a Moisés e saíram do Egito. Era uma obediência, porque é como arrancar um dente. Porque aquele povo estava ali há 400 anos, todo mundo tinha as suas coisas. E agora largar tudo ali, sair só com uma mochila, uma mala na cabeça, tinha que ser obediente. Saíram os filhos de Israel, obedeceram a Moisés e saíram do Egito, e logo que eles saíram do Egito, Deus, nós encontramos, os dirigiu diretamente para uma armadilha. O pior foi isso, né, irmãos? Porque esse povo obedeceu a ele, seguiu a ele, e de repente ele leva eles lá para uma armadilha, onde o exército de Faraó estava atrás deles. O Mar Vermelho no outro lado, na frente. E Deus os colocou num teste. Irmão Branham disse que Deus, quando Ele chama uma pessoa, Ele dá um teste para ele. Deus testa aquela pessoa. É normal Deus fazer isso. Onde o exército de Faraó estava atrás deles e o Mar Vermelho no outro lado, e Deus os colocou em teste. E eles ficaram com medo. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. Vamos guardar essa palavra, com medo. Eles ficaram com medo. E isto provocou a Deus. Provocou. Deus sentiu-se humilhado. Porque ele esperava uma resposta de fé. Ele havia tirado aquele povo lá com muito poder. 10 milagres aconteceram. A criação das pragas. O anjo negro não entrar nas congregações, nas casas deles, enquanto eles estavam na casa dos egípcios, matando os primogênitos. Deus havia feito tanto milagre já entre eles. E de repente eles ficaram com medo. E isto provocou a Deus. Ele disse: por que clamas a mim? Esse clamas a mim aqui, irmãos, vamos entender bem o sentido da palavra. Esse clamas a mim aqui é uma atitude de quem não está confiado. Muitas orações que duram semanas, meses, anos, é por falta de confiança.
Aquela pessoa está orando por aquele problema, orando por aquele problema, orando por aquele problema, mas ele nunca descansa. O profeta diz que a maneira do crente orar pedindo uma coisa é assim: você ora até sentir-se confiado. Porque tudo é assim, irmão. Você vai ler a mensagem, vai lendo a mensagem, de repente você sente uma fisgada de Deus. Você vem à igreja e está ouvindo uma mensagem. Nem toda a mensagem fala com você, mas no meio da mensagem tem coisa que mexe com você. Mexe, ela fisga. Ali você toma Deus naquela frase, naquela palavra, e sai dali definido. Para mim, eu já tenho a minha resposta. Ele disse: por que clamas a mim? Disse: simplesmente fale e siga em frente. Eu gosto disso, diz o profeta. Simplesmente fale e prossiga. Deus disse para Josué lá na beira do Jordão. Mombrano disse que aquilo foi uma contradição, porque o Jordão seco dava para passar pisando nas pedras. Toda aquela multidão de 2 milhões daria para passar pisando nas pedras. Mas Deus mandou Josué acampar ali. A coluna de fogo parou, era ordem para eles pararem também, e eles acamparam ali. E ficaram lá acampados. De repente Deus disse para Josué: olha, daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. Aí Josué, naquela preparação, chamou a igreja e disse: olha, irmãos, quem tiver roupa suja, lave agora. E tem uma coisa: nenhum homem toque na sua esposa. Vocês vão se separar, porque era santificação. Vocês vão se preparar espiritualmente, porque nós vamos atravessar o Jordão. Então eles foram preparados para aquilo. E aí Deus mandou as nuvens escuras subirem. E as nuvens escuras subiram. De repente, água, e chove, e chove, e chove, e o rio foi só subindo. O profeta disse que ele estava lá em cima, nas ribanceiras. Aí Deus disse para Josué: é agora. Mas o que Josué tinha? Ele tinha uma arca em cima das costas, dos ombros dos sacerdotes. Aí simplesmente Josué diz assim: olha, vamos pôr tudo em ordem. Sacerdotes na frente com a arca, o conjunto de música atrás, os tocadores mais atrás, e depois vocês vêm atrás deles. Mombrana pregou isso na mensagem memorial de Deus. E eles chegaram ali, a água estava, como eles dizem, bufando. Mas à medida que um sacerdote levantava o pé, que ele colocava lá, aquela água abria, fugia. O outro levantava o pé, colocava lá, a água fugia. E eles foram entrando e aquilo foi formando uma barreira, um muro. Eu não sei até onde foi aquele rio, porque um rio cheio desse, entancado, imagina onde vai parar a água.
Mas eles entraram, cada passo que dava, a água fugia e ficava tudo sequinho. Não tinha problema pisar naquelas pedras, não escorregavam, não tinha água para sujar o sapato, para sujar o pé dos meninos, nem dos animais. Todos passaram em terra seca. E sabe, os meninos passavam a mão lá no muro das águas, né? Oh, que muro! Vai subindo, vai subindo, vai subindo, e eles atravessando aquilo ali. Não era hora deles ficarem ali de fora e dizendo: oh Senhor, eu não te entendo, porque houve tantos momentos bons de atravessarmos, e o Senhor não nos mandou, não nos autorizou, não nos deu a palavra, e agora é que o Senhor está colocando nós em uma armadilha. Armadilha, aparentemente, para entrar na terra. Que teste, hein, irmãos? Que teste. Será que todo mundo estava encorajado? Eu tenho impressão que teve crente que falou assim: eu vou ficar lá atrás, vou deixar esse povo passar primeiro. O quê? Eu vou ficar lá mais atrás, eu quero ser um dos últimos. Porque eles estavam enfrentando um teste, e eles não tinham que ficar clamando. A ordem era esta: marchem, já temos tudo. A palavra está na frente, dentro da arca. Irmão, se a Bíblia vai na frente, se a mensagem vai na frente, pode ir tranquilo, seguro. Pode ir, não precisa temer. Agora, aqui na mensagem de unidade, nós temos aqui o parágrafo 238. Ó Deus, como poderia pensar quando a igreja estava movendo, quando Moisés ficou um pouquinho apavorado lá embaixo no mar? Apavorado. Ele começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse: por que tu clamas a mim? Agora, Moisés teria motivo para murmurar, irmãos. Murmurar, porque ele estava enfrentando aquela condição humanamente impossível. Moisés poderia ter dito assim: oh meu Deus, porque ele passou por essa experiência várias vezes. Quando Deus queria matar aquele povo, ele dizia: não, o Senhor não vai matar não, porque eles vão falar mal de nós. Vai dizer que nós tiramos o povo de lá para morrer no deserto. Olha que autoridade daquele homem. Diante da face de Deus, ele disse: não, Senhor, o Senhor não vai matar, porque isso vai trazer escândalo. Não te comissionei para o trabalho, fale. Fale o quê? A palavra de Deus que está em você. Está em você. Está no seu coração. Esta mensagem, irmãos, ela precisa materializar-se em nós. Esta Bíblia precisa materializar-se em nós. Porque você pode sair para uma guerra, deixar a Bíblia em casa, deixar as mensagens em casa, somente com a roupa do corpo, e você entrar naquela guerra e usar a palavra sem precisar de uma Bíblia escrita, sem precisar de literaturas escritas.
porque elas já transferiram para você. Elas já estão em você. É isso que Deus está requerendo. Você não vai apenas dizer assim: Joaquim Gonçalves, Jonas Pimentel, irmão Gerald, pastor fulano de tal. Se meu pastor estivesse aqui. Não, você não vai ficar agora esperando por ninguém. Eles te serviram para te conduzir a esta hora de você viver só. Viver só. E tem uma coisa: você pode estar dentro de uma multidão, no meio de 1000 pessoas, no meio de 100 pessoas, no meio de 8 pessoas como Moisés, ou melhor, Noé estava. Você pode estar ali e servir ou ter uma definição pessoal. Os jovens são novinhos, né? São novinhos, 18 anos, 25 anos, mas você tem a obrigação, meu jovem, de saber definir sobre o seu casamento. Nessa hora é você só. Você tem a obrigação de saber definir. Como que uma moça que está há 20 anos na mensagem não é mais, desculpa, uma adolescente, 20 anos de mensagem, aparece um rapaz ali, e ela prepara, ela fica noiva, ela arruma tudo para casar com aquele rapaz. Depois de casada, ela vai descobrir que ele não é crente. Que decepção, irmãos. Aí ela fala assim: querido, hoje tem culto, né? Nós vamos assistir o culto. Ele olha para ela assim e fala assim: eu não sou crente, não, senhor. Quem te falou isso? É assim que você preparou? Com tanto ensinamento que nós temos, irmãos, com tanto ensinamento, olha, a mensagem escolhendo uma noiva deixa qualquer rapaz e moça sem desculpa. Ainda tem as pregações, ainda tem os ensinamentos. A primeira coisa que uma moça faz quando aparece um rapaz, até bem conceituado, até simpático, até inteligente, a primeira coisa que você faz é fazer uma pergunta para o pastor dele. Só uma perguntinha. Já te isenta de qualquer engano. Liga para esse pastor e fala: ô pastor, tudo bem com o senhor? É claro, né? É porque é o seguinte, pastor, o fulano de tal congrega com o senhor aí, não é? E começamos a conversar, e eu quero só fazer uma perguntinha para o senhor inicialmente. Ele é dizimista aí na igreja? Não precisa mais do que esta pergunta. Não precisa. Se o pastor disser não, irmã, o pastor já vai logo abrindo, né? Não, irmã, ele é uma bênção. Ele é dizimista, ele toma ceia, ele lava os pés, ele é uma bênção aqui na igreja. Então você já teve o início para saber definir esse casamento. Mas aí o pastor vai dizer: não, irmã, ele nem congrega aqui.
Se ele falou para a senhora que congrega aqui, ele mentiu para a senhora. Ele não congrega aqui, não. Ele mentiu para a senhora. E tem uma coisa, se ele mentiu para a senhora, sai dele. Ele não entrega dízimo aqui porque ele nem congrega aqui. Quem sabe, sabe o que eu estou falando. Então, olha só. A palavra de Deus que está em você. Fale e vá. Vou repetir aqui, olha. A palavra de Deus que está em você. Não é que está no livro. Não é que está na Bíblia. A palavra, ela já transferiu para você. Você tem o poder da palavra para qualquer finalidade da vida. Qualquer finalidade. Nós estamos numa hora que somos crentes blindados. Crentes blindados. Crentes vacinados. Crentes que não têm chance para nada de errado, a não ser as nossas fraquezas humanas. Mesmo assim, você ainda conserta, arruma. Mas a palavra de Deus que está em você, fale e vá. Não chames a mim, vá adiante. Mombrana está pregando isso aqui, no parágrafo 238 da mensagem à unidade. Não chame a mim. É onde você virou Deus. A igreja, ela vira Deus. O que é que faz de Deus ser tão eterno, ser tão grande? O que é que faz de Deus ser o infinito, onisciente e onipotente? É a palavra. É a palavra. E o que faz você ser esse crente, que não precisa nem estar jejuando e orando, porque se houver tempo, está tudo bem. Eu tenho um caso aqui, de um problema, e eu vou orar, e às vezes até jejuar, vou pedir a Deus, e você vai entrar na presença de Deus, como amigo, como um companheiro de Deus, e vai dizer: Senhor, aqui está essa causa, aqui está esse problema, eu quero a tua vontade nisto. Aí, deita no travesseiro e vai dormir em paz. Levanta, vai para o seu trabalho, levanta, continua a sua vida. Se vai viajar, viaje. Se vai trabalhar, vai trabalhar. Continua. De repente, o problema está resolvido. De repente, o problema está resolvido. Aqui na mensagem, ide e dizei. Melhor, ide e chamai a Jesus. Eu quero ler aqui alguns parágrafos. Agora, se você já esteve na Galileia, essas mesmas coisas acontecem hoje. Foi desse contexto aqui que Mombrana tirou esse tema. Do lado oeste há montanhas. Há rachadura nelas, assim separadas de alguma forma. E hoje os pescadores ao redor da costa dirão a você o que é
traiçoeiro atravessar o mar ali. Porque as tempestades surgem de repente e simplesmente varrem tudo. Varrem tudo. E aquela água, a água turbulenta, simplesmente se agita ao redor e afunda os pescadores até hoje. Por isso Jesus estava passando ali e seu barquinho quase foi para o fundo. E de repente algo aconteceu. Surgiram problemas. E as velas baixaram. Já expliquei para vocês o que é uma vela de navio, né? Aquele pano para o vento empurrar o navio. Aí eles baixaram, não é hora de vela naquele momento. E as velas baixaram e o vento assoprou para longe. E os remos começaram a falhar. Aí já não tinha mais resultado, embora eles eram experientes, né? A estalar e a quebrar. Meu Deus, meu remo quebrou aqui. E agora, Pedro? Fala com o Tiago aí, ele é mais calmo. E enquanto aqueles pescadores de costas musculosas se lançaram sobre eles, sabendo enfrentar aquelas ondas, e de repente o barco se encheu de água. Mas não é estranho que os homens, que apenas algumas horas atrás, amém, o viram fazer tais coisas e se esqueceram de tudo. Eles haviam entrado naquele barco ali, quem sabe, há 2 horas atrás. Tinham vindo de um culto aonde Deus, através de Jesus, havia feito tantos milagres. Mas nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos na hora do aperto, nós esquecemos do que foi pregado. Você nem lembra de pegar o seu caderninho de anotação e ver o que foi pregado. Quando eu vou no busca, eu vou no celular, eu quero saber o que fala sobre esse assunto. Nada, você não lembra de nada. Quando você encontra uma pessoa desesperada, ela não lembra de nada. Então eles não lembravam mais. Não lembravam. E de repente o barco se encheu de água. Oh Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que encheu com o Espírito Santo, vimos acontecer. É agora o mesmo hoje. Ele está bem aqui no barco. Ele está aqui conosco. Olha só, irmãos. Tinha feito milagres, curado os enfermos, enchido as pessoas com o Espírito Santo. Havia feito tantas coisas. E ele é o mesmo. E ele estava lá com eles. E eis que estou sempre convosco, seja com problemas ou navegando tranquilamente. Ainda estou no barco. Eles haviam se esquecido disto. Esqueceram que Jesus estava dormindo lá dentro, deitado lá no casco do barco, dormindo, cansado de tanto pregar, de tanto orar pelo povo, exausto, deitado ali dentro do barco. E os discípulos não lembraram dele. Oh, irmãos, que coisa difícil, né? Não lembraram dele. Esqueceram, todos esqueceram. Eles haviam se esquecido disso. E eles pensaram
que toda a esperança havia acabado. Eles pensaram que eles o viram fazer tantas coisas, mas agora eles esqueceram que ele estava no barco. Todos esqueceram da hora, na hora da angústia, assim como é hoje em dia. A angústia vem, o problema aparece em casa. E a tendência é esquecer Jesus. É esquecer Jesus. Agora, exatamente como hoje encontramos, eles encontraram problemas que suas habilidades não puderam remediar. Estava além de suas habilidades remediá-los. Eles tentavam içar as velas e os ventos os levavam embora. Eles tentaram colocar os remos para manter a água fora do barco, para acertar as ondas de forma correta. Como vocês, barqueiros, sabem como tem que fazer. E não passar direto por cima da onda. E isto afundaria o barco. Vocês têm que guiá-lo sobre a onda. Ela sobe, você vai junto com ela. Se você atravessar na frente dela, acabou. Então vai guiá-lo sobre a onda à medida que avança. E aqueles pescadores, com tudo que tinham, tão preocupados em sobreviver, porque estava tudo escuro, irmãos. Eles nem sabiam onde estavam. E aquela tempestade era tão grande, aquele vento soprava tão forte. E agora, Pedro, quem sabe, poderia dizer assim: se eu achar pelo menos uma garrafa, um galãozinho aqui para me abraçar com ele, eu escapo com minha vida. Mas não tinha jeito, não tinha nada. Tão preocupados em sobreviver, que esqueceram que o Criador estava no barco. E todas as suas habilidades falharam. Não deixa isso acontecer, não, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele alvora a sua bandeira. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se eu pudesse estar ali naquele barco para dar um grito com Pedro, com todos eles, dizer: irmãos, espere um momento. Quem está aqui conosco é Jesus. E Ele é o socorro bem presente. Quem sabe algum irmão lembrou e falou assim: deixa eu chamar o mestre. Foi lá no pé dele, puxou o pé dele, bateu no rosto dele, e ele: o que está acontecendo? Mestre, socorre-nos! Socorre-nos! E o barco balangando para lá e para cá. Jesus quis dizer para eles assim: por que vocês não autorizaram? Por que vocês não mandaram esse vento parar? Por que vocês não mandaram essa tempestade parar? Precisa agora de irmos jejuar e orar para acontecer isto? É urgente. Ele somente olhou para eles e disse assim: homens de pouca fé. Que vergonha, né, irmãos? Não tinha fé quase nenhuma. Homens de pouca fé. Eu vou falar para vocês uma coisa, irmãos. Depois do Pentecoste, depois que o Espírito Santo encheu aqueles homens, não teria acontecido a mesma coisa. Pedro teria levantado, e talvez nem falado nada, só levantado a mão, do jeito que Jesus fez, e as ondas
abaixariam, o vento acalmaria, a tempestade acabaria. E Jesus fez isto, ele levantou, falou com os discípulos, homens de pouca fé, e simplesmente ergueu a mão, e aquilo foi acalmando, 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 acalmando. Vento parou, tempestade acabou, e foi acalmando. De repente o barquinho flutuava tranquilamente sobre o mar. E você precisa desta fé. Nós necessitamos desta fé. Senhor Deus, pelo que agradecemos, porque o Senhor está nos colocando, ó Pai, nessa condição de enfrentarmos as tempestades, as coisas difíceis da vida, agindo, ó Pai, pela fé. A palavra, ela está em nós. A palavra está em nossas vidas. Apenas temos que abrir a boca e dizer: Satanás, sai do meu caminho. Satanás, sai do meu caminho. Em nome de Jesus Cristo. Essa doença sua, ela já não existe mais desde quando Jesus disse lá no Calvário: tudo está consumado. Aquela consumação do Calvário incluiu a minha cura, incluiu a minha salvação, incluiu a minha libertação, incluiu a solução do meu problema. Basta crer. Pai, ajuda-nos nesta hora. Nós te pedimos ao Senhor, abençoe meus irmãos, aqui dentro desta igreja, lá fora, na internet. Meu Deus, seja com eles, que eles tenham esta fé do próprio Senhor Jesus. Quando levantou lá da cama, ele levantou a mão para cima e não falou nada. Ele só levantou a mão, e a tempestade parou. Oh, Jesus, levante a mão por nós. Eu levanto a minha mão por você, minha irmã. Eu levanto a minha mão aqui por você, meu irmão. Que essa tempestade desapareça, esse problema acabe, e que você glorifique a Deus pela bênção, pela solução, pela cura e a libertação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, voltem para casa. Nós estaremos aqui sábado para mais um culto de oração. Vocês não devem perder este culto de oração. Quem perdeu de ontem, não é? Perdeu um grande culto de oração. Aí você deve fazer o quê? Eu vou pegar esse culto na internet, vou colocar ele na minha casa e vou assistir ele e vou ser abençoado. Nós queremos desejar aos irmãos que estão conosco, a irmã Eliane, que Deus te abençoe, irmã Eliane, a irmã Priscila em Paris, a irmã Sara em Cachoeira, vocês já foram abençoadas. E também aqui nós temos uma lista: Paulo Pontes, Fazenda Lajeado em Diorama, Pedro e Magaliane em Cachoeira, Emi Alves em Cachoeira, Sônia de Oliveira aqui em Porá, irmão Valdivino e família na Serra do Facão, o irmão Juversino e Aparecida em Diorama, a irmã Flosina e Nestina em Diorama, irmã Noemi e família em Diorama, irmão Servino e irmão Valdivino em Fazenda Nova, irmão Tárcios Leonan em Iporá, irmão Iraildes José da Costa, aqui é Minas Gerais, como que chama a palavra? Piuí. Deus abençoe você, irmã Iraildes José. É Iradir, desculpe-me.
Desculpa-me, é porque o meu secretário aqui, ele fez farmácia e eu não sou médico. Então, irmão Iradir José da Costa, Piuí, Minas Gerais. Aqui eu tenho, a minha nora é de Francisco de Sá, Minas Gerais, né? Então, que Deus abençoe você aí. E a irmã Raquel em Goiânia. Deus abençoe a irmã Raquel e todos que estão com você aí. Irmã Narci Neves. Narci Neves. Conheço desde criança. Filha do saudoso pastor Servino. Sobrinha do pastor Bonifácio. Deus abençoe vocês. Nosso abraço a todos, até sábado à noite, Deus permitindo. Vão com Deus. Deus os acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Nos céus cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguia a voz do som. Como em Jerusalém, hei de clamar, hei de clamar, bendito Rei, e do alto Rei, que vem do céu as trevas dissipar. Jesus, Senhor, se tais palavras são, se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como em Jerusalém, hei de clamar, hei de clamar, bendito Rei, e do alto Rei, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Reino aos servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também. Como em Jerusalém, hei de clamar, hei de clamar, bendito